Mineirão. Agora a resenha é com o Lud Ciance, porque amanhã no Gigante tem Cruzeiro e Bahia. Ô Lud, a disputa no ataque já tinha o Gabigol e o Caio Jorge. Agora tem mais um nome na parada, não é isso? Muito boa tarde, Lud. Ei, Marcelo, meu amigo, boa tarde pra você, pra todo mundo que tá com a gente. Pois é, Dineno tá voltando pra integrar aí, pra somar mais um nome pro ataque do Léo Jardim, né? Junto com o Caio Jorge, com o Gabriel. Dineno sofreu uma lesão em agosto do ano passado, uma lesão grave no joelho, um LCA, passou por cirurgia, passou por 8 meses de recuperação. Pelas nossas apurações, o Dineno se dedicou muito nessa recuperação, tá doido pra voltar a jogar. E essa semana ele voltou a treinar normalmente com a equipe. Treinou ontem, antes de ontem, o treino hoje do Cruzeiro é à tarde, o Dineno deve estar lá mais uma vez, então a gente deve vê-lo em breve voltando aos gramados. E quem também está voltando é o Jonathan Jesus, né, que foi expulso, aquela expulsão polêmica diante do Inter, cumpriu suspensão na rodada passada e agora volta a ficar à disposição do Léo Jardim para esse jogo de amanhã contra o Bahia aqui no Mineirão. Cruzeiro ainda tem um treino hoje à tarde, está marcado para as 4 horas da tarde, lá na Toca da Raposa. Aqueles últimos ajustes, né, Marcelo, para esse jogo de amanhã, buscando voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Valeu, Lud. Você aí se proteja da chuva na Pampulha. Gente, o assunto do dia hoje é esse aqui, ó. Bruno Henrique, ídolo do Flamengo, foi indiciado pela Polícia Federal por forçar um cartão amarelo e beneficiar apostadores. O Ministério Público deve denunciar o jogador nas próximas semanas. De acordo com a Polícia Federal, no dia 29 de agosto de 2023, Vander Júnior perguntou para Bruno Henrique em um aplicativo de mensagens: "Ô tio, você tá com 2 cartões no Brasileiro?" Bruno Henrique disse que sim. Vander pediu para ser avisado quando mandassem o Bruno Henrique levar o 3º amarelo. O atacante do Flamengo alertou: contra o Santos. O jogo aconteceria só 2 meses depois daquela troca de mensagens. Entre o dia da primeira mensagem, em 29 de agosto, e a partida contra o Santos, dia 1º de novembro, Bruno Henrique recebeu outros 3 cartões amarelos, contra Botafogo, Goiás e Corinthians. Em 7 de outubro, exatamente o dia desse jogo contra o Corinthians, outra conversa entre Bruno Henrique e Vander foi interceptada. Nela, Bruno Henrique pergunta se o sobrinho consegue fazer pix de um valor alto. Quando Vander diz que sim, Bruno Henrique explica: "Eu vou te mandar 10 mil e você transfere para o pix que eu te mandar." Vander pergunta o que é e Bruno Henrique explica: "Negócio de aposta aqui." Vander insiste e pergunta se Bruno não poderia tomar um cartão. O jogador responde que não dá. Depois Vander pergunta se a aposta é em vitória, cartão ou coisa assim. Bruno responde: "Nada disso, parada de cavalo." 2 semanas antes do jogo contra o Santos, Vander chamou Bruno Henrique e avisou: "Tá com 2 de novo, hein? Quando for o 3º, me avisa." O atacante do Flamengo reclamou do pedido. "Caraca, me chamou pra falar isso? Tá de brincadeira, né?" No dia 31 de outubro, véspera da partida contra o Santos, foi a vez do Bruno Henrique chamar o Vander. "Aí, lembra da parada que você me perguntou uns tempos atrás?" Vander questionou o que era e aí Bruno Henrique ligou pra ele. Segundo o relatório da Polícia Federal, é provável que a ligação tenha sido para avisar sobre o cartão. No jogo contra o Santos, já em novembro, Bruno Henrique levou um cartão amarelo por essa falta em Soteldo. Ele reclamou com o árbitro e acabou expulso. Ele peitou o árbitro, está expulso Bruno Henrique. Em dezembro, mais de um mês depois, Vander chamou Bruno Henrique para pedir 10 mil emprestado. No dia que você me deu a ideia do cartão, eu apostei 3 mil para ganhar 12 mil. Só que até hoje eles não pagaram. Colocaram a aposta em análise e o dinheiro tá todo preso lá. Aí eu tava pensando, me ajuda nessa aí com 10 mil só pra eu resolver minhas coisas. Bruno respondeu no dia seguinte dizendo que ia ver o que fazer e depois mandou um arquivo em anexo pro irmão. No ano passado, depois do título do Flamengo na Copa do Brasil, Bruno Henrique disse que esperava que a justiça fosse feita. Bem claro, se você afirma ser inocente do que está sendo acusado. Sim, com certeza. A Débora Gari está no centro de treinamentos do Flamengo, lá no Rio de Janeiro, acompanhando de perto esse caso.
Bruno Henrique e o irmão foram indiciados por estelionato e também no artigo 200 da Lei Geral do Esporte, que trata de fraude em evento esportivo. As penas para esses crimes variam entre 1 e 6 anos de prisão. Os demais investigados são mais 8 pessoas indiciadas, eles foram indiciados por estelionato. Agora o inquérito vai ser encaminhado para o Ministério Público do Distrito Federal, que vai decidir se apresenta ou não denúncia contra o jogador e os demais envolvidos. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva também pediu para ter acesso a esse inquérito e poderá aplicar sanções desportivas ao atleta. Ao longo dessa investigação, o Bruno Henrique já se manifestou, se dizendo inocente. Não quis falar dessa vez. Já o Flamengo disse em nota que tem compromisso com o fair play esportivo, mas também defende o princípio da presunção da inocência dos jogadores. Eu volto com você. Muito obrigado. Ó, intervalo. Polêmica no Cruzeiro é Gabigol no banco, é Leonardo Jardim pressionado e tudo mais. Mas será que tem algum impacto positivo desse treinador aqui? A reportagem especial de Pedro Melo. A equipa fez um jogo competitivo, boa atitude, uma atitude mais impacto no jogo. E isso foi positivo. Apesar de estar em uma sequência de 4 jogos sem vitórias, o Cruzeiro está evoluindo para voltar às glórias. A partida contra o São Paulo pode ter sido um divisor de águas no Clube Celeste. O empate em 1-1 fora de casa foi bem valorizado pelo técnico Leonardo Jardim. Acabamos o jogo em cima do adversário, o adversário só a sair em contra-ataque. Acho que os jogadores tiveram de parabéns e sabemos que todos os jogadores deste grupo são importantes. E essa retomada da confiança celeste poderá ser fundamental para os próximos jogos, já que a Raposa vai viver uma verdadeira maratona. Serão 4 jogos em apenas 10 dias. O primeiro será contra o Bahia em casa. Depois o Cruzeiro terá 2 partidas fora dos seus domínios, contra Bragantino e Palestino, e termina a sequência contra o Vasco em casa, porém em Uberlândia. Sequência difícil e que promete testar o Cruzeiro. Então, é aproveitar o momento de evolução para preparar a equipe da melhor forma possível. É engraçado, né? Porque aqui no Brasil, vou voltar lá em 2019, apesar de boa parte da torcida do Cruzeiro não gostar, aonde davam aquela sequência sempre ali pro Fred, dava sequência para fulano, para Beltrano, e falava assim, não vou colocar no banco não, e tal, tem que colocar fulano no banco, dar oportunidade para outra pessoa e tal, etc. Aí chega o Gabriel Barbosa, que ao meu ver, tá muito longe de ser ainda aquilo que a gente esperava. Mas querendo ou não, tem feito seus gols, já marcou gol no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro foi muito prejudicado naquele jogo contra o Internacional e agora no jogo contra o São Paulo, mediante a opinião do treinador, foi uma estratégia de jogo que deu certo. Deu certo. Apesar de a gente ter tomado gol, o Cruzeiro teve poder de reação muito rápido. Aí coloca o cara no banco. E o cara, você percebe que ele ficou no banco de boa, não fez nenhuma polêmica, não criticou o treinador, e aí o cara tá no banco. O treinador teve a sua opção, colocou, deu certo. Cadê a polêmica? É só porque ele chegou, vale não sei quantos milhões e tal, e etc. E o poder da hierarquia do treinador? Isso não se leva em consideração? Claro, queria ver o Gabriel Barbosa jogando, mas você pode virar e falar assim, por exemplo, para ele assim, ficou no banco. Se ele saísse reclamando, falando, demonstrasse no banco indignação, é uma coisa. Mas eu acho que isso é o treinador também que mostra que o poder da hierarquia está funcionando ali. Ô, Léo, e pra quem em casa nunca viu, eu, por exemplo, nunca tinha visto, acredito que você também não, Fael, 5 milhões no banco, você já viu? Não, eu vi domingo. Teve uma imagem lá que tinha Dudu e Gabigol, um do lado do outro. Foi a primeira vez que eu vi 5 milhões no banco. Se você procurar aí na internet, você acha. Renda fixa, 14,75. CDB, aliás, CDB pode ser Cruzeiro da B, né, velho? Fael, você trouxe uma informação antes de ontem que eu te perguntei sobre os salários do Atlético, você falou que tinham sido pagos, né? Pagou. Pagou? Pagou. Tem uma informação hoje numa colega nossa, emissora colega nossa, que falou que não pagou não, e não tem nem previsão de quando vai pagar. Se você não vê os 5 milhões no banco, eu acho que lá você não está vendo também não, viu, pai? Posso entrar em contato aqui com a diretoria. E sobre você sabe que o jogo foi pro Mineirão, aquele Atlético e América, né?
Você sabe por quê, né? Não, tá com uma por isso que eu te dificuldadezinha lá falei que também, viu, Eu pai? nunca vi 5 milhões do banco. Tá Foi com uma a primeira dificuldade. vez. Já o Cruzeiro pode colocar os 5 milhões onde quiser. Tendo hierarquia, irmão, fica no banco, joga, não joga. Importante é o time mudar. O homem já foi pesquisar lá. Ó. Eu tô vendo aqui, cara, ele completou 10... Amanhã o Jardim completa 10 jogos com o Cruzeiro, só uma vitória, 25% de aproveitamento, menos que o Diniz, cara. Tá ruim, complicado, né, cara? Mas ele revelou em Mbappé, né? Tem que lembrar disso. Mas se não pagar o salário lá, a dívida vai para bilhões. Em breve, o Cruzeiro, inclusive, vai apresentar o seu balanço, onde Pedro Lourenço fala que a dívida do Cruzeiro ali, a real, está mais ou menos em 600 milhões. 600 milhões. É uma queda considerável. Agora lá, meu amigo, vou te falar, tá só crescendo. Já tem mais conferir que tem Raposa hoje pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. É ou não é, Hugão? Aí, ó, enfrentando o Flamengo. É o líder. É, Léo Potisqueiro, o líder, com uma campanha sensacional, com destaque ao garoto Cauã Batistella, que tá jogando demais, tá jogando muito mesmo. Alguns desses garotos já estão começando a ser observados pelo Leonardo Jardim. Só tem uma coisa que me entristece nesse Campeonato Brasileiro Sub-20, Leopoldo Siqueira. Eu acho que já poderia pegar um espaço, por exemplo, acho que os clubes têm essa capacidade financeira, e colocar torcedor na arquibancada para acompanhar esses jogos. Nessa fase aí, por exemplo, o jogo hoje vai ser na Toca da Raposa 1, sim, certo? Tem transmissão e tudo, nas redes sociais, às vezes também a detentora dos direitos do Campeonato Brasileiro Série A também faz essas transmissões. Eu acho que essa garotada merece ter arquibancada, merece ter torcida, merece o torcedor acompanhando. E isso eu falo torcida de Flamengo, de Atlético, de Cruzeiro, de América. Talvez se os clubes tirassem um pouquinho o escorpião do bolso ali, sabe? Pegassem o Independência, Sete Lagoas, para a torcida acompanhar esses meninos de perto, para eles pegarem também essa formação pedagógica enquanto jogador. Perfeito. Acho que seria o ideal. Por muito tempo foi em Sete Lagoas, é uma boa, porque eu já recebi mensagem perguntando sobre isso, vou até perguntar para o Pinel, da assessoria da base, sobre isso também. E até para os garotos irem acostumando também, né? Porque o cara joga sem torcida nenhuma, ele só profissional tem que jogar com 30, 40, 50 mil pessoas que ele nunca jogou. Se ele já vai acostumando a jogar com 2, 3 mil, já ajuda ele na formação também. É isso aí. Vamos para o intervalo apresentando mais informações do Cruzeiro. E o Dineno está de volta, é isso, Hugão? Joga. Tá aí, ó. Já a informação sobre o Dineno nas imagens participando do treinamento. Ô, Léo, e a gente percebe que o Dineno ganhou força muscular, né? É um jogador importante. Foi nesse jogo aí em que ele tem essa ruptura ligamentar, né? E ele, inclusive, sai. E quando o corpo tá quente, o Arthur já teve ruptura desse ligamento, o corpo tá quente, você nem sente. Aí você volta, quando você dá as primeiras passadas, você percebe que o joelho perdeu a força, né, ele cara? Fica solto, né? O joelho fica solto. Exato. Mas o que eu percebi é o seguinte, que lá no México, onde ele jogava, o pessoal não fazia tanto treinamento de força física, de ganho de massa muscular. E o Dineno, você vê nessa imagem aí, que realmente ele tem o físico de atleta, evidentemente, mas agora ele ganhou mais força muscular após essa cirurgia, uma boa recuperação, e muito em breve ele está de volta. Nessa situação, inclusive, ele jogava 2 partidas, machucava, ficava 3 jogos, desfalcava o Cruzeiro. E ia até que chegou nessa condição dessa ruptura do ligamento. E hoje não. Hoje, depois de praticamente um ano, ele está de volta aí aos treinamentos e pode ser até relacionado para os próximos jogos. Tem chance de ser titular, Hugão? Cara, boa possibilidade do Jardim colocar ele em alguns jogos aí. Eu acho o Gabigol que ele tem chance de ser titular? Também. Eu acho que foi mais mesmo uma condição de estratégia de jogo, né? E deu certo. Deu certo a estratégia de jogo do Jardim, principalmente para subir essas linhas de marcação e usando mais o Caio Jorge, que é um jogador mais de velocidade. Mas tem chance de ser reserva também, né? E eu acho bom realmente que seja, se não merecer. Se não merecer jogar, meu filho, pode ganhar 3 milhões. Senta no banco lá e espera a sua vez. Esse banco milionário, né, Hugão? Bom retorno aí para o Dineno. E agora um recado importante. Vitória Cruzeiro. Novidades no Planeta Celeste está aqui para você ver e conferir, Hugão. Quem é que está se recuperando aí? Já está postando uma fase adiantada de recuperação? Ô, Léo, primeiro mostrou uma imagem do Matheus Henrique e agora está mostrando o João Marcelo já fazendo alguns movimentos, né? O do Matheus Henrique, eu tinha falado para a galera que soube ser uma lesão de menisco, não demoraria tanto tempo para ele voltar. Se fosse uma lesão ligamentar, aí era um pouco mais complicado realmente de se mostrar. Já o João Marcelo mostrando alguns exercícios, a atividade física fazendo, evidentemente que vai demorar um pouco mais para voltar.
porque ele tem que, inclusive, reforçar ali, tem que fazer fisioterapia, tem que ganhar força muscular, não deve estar ainda caminhando 100% daquela forma, mas tem aí a força do torcedor, a força da família, e aquele momento que também ele pode descansar, que faz parte também de um baita de um jogador. E o Matheus Henrique aí mostrando essa imagem, né, que está se recuperando já daquela lesão do menisco, né, que ele teve na última partida contra o Cruzeiro, em que ele teve que sair de campo, mas tudo certo, se Deus quiser, com o João Marcelo. Demora um prazo a mais para voltar, mas o Matheus Henrique volta um tanto quanto antes, que a lesão de menisco, não é o Gão falando, são ortopedistas que falam, não demora tanto essa recuperação. Maravilha, então, boas notícias. E o Arthur, tem aqui outra notícia.